Queria conversar e tratar nessa noite com os irmãos justamente de grandes momentos com os quais nós nos identificamos em ver, em observar muitas lideranças, muitas falácias colocadas por elas. Timóteo aqui, então, tem uma orientação dada pelo apóstolo Paulo, tendo dado, então, a Timóteo instruções sobre 3 grupos na igreja. Nós vimos isso nos capítulos anteriores. Falou sobre as viúvas, falou sobre os presbíteros, falou sobre os escravos. E agora Paulo chega a um quarto, que é justamente o problema dos falsos mestres. O problema daqueles que, com suas artimanhas, arrebanham o coração e a mente de homens e mulheres que, na ideia de estarem servindo ao Evangelho, servindo ao Cristo, na verdade estão seguindo orientações e paixões de homens. Observe, então, que aqui essas influências venenosas, influências danosas, está, então, em seu consciente ao longo de toda esta carta. O grande problema de sermos influenciados por falsos mestres. O apóstolo, então, avalia os falsos mestres em relação à questão da verdade. É aqui que cai toda a máscara. Quando a verdade se estabelece, as máscaras começam a cair. Questões concernentes à verdade, questões concernentes à unidade e questões concernentes às motivações. Sua crítica a eles vai passar justamente por esses 3 pontos. É que eles se desviam da fé, eles dividem a igreja e eles amam, na verdade, o próprio bolso, o dinheiro, a sua própria concepção. Então, é fácil, no decorrer do caminhar, a prova do tempo, nas provações, nas circunstâncias, encontrar que as motivações quais são, verificar que não promove unidade e que a verdade não é tão real como foi falado. Diante dessas questões, Paulo então desafia Timóteo a estar atento e orientar a igreja. Cuidado com as pessoas que corrompem o coração, que arrebanham a mente. Cuidado com esses falsos mestres. Mais uma vez, então, Paulo insinua que há um padrão de crença cristã. Existe um padrão, existe uma régua, existe uma forma de você verificar, a qual ele chama, por exemplo, da sã doutrina. A sã doutrina caracteriza-se por um padrão a ser verificado. A sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. O ensino que é segundo a piedade. Paulo aqui traz, então, uma referência para toda a igreja naquele contexto, para mostrar justamente, agora também para nós, que não basta ser eloquente, não basta ser carismático, não basta ser uma pessoa, de alguma forma, envolvedora. O padrão cristão de vida, de fé, de conduta, se baseia na sã doutrina de Cristo Jesus, que é verificado pelo ensino e pela vida de piedade. Então, aqui estão 2 características essenciais do ensino sadio, da verdadeira pregação, do verdadeiro líder chamado por Deus para conduzir as suas ovelhas. Primeiro, coisa que temos que verificar, e isso tem que ser em todos os momentos, que o líder, o ensino sadio, o verdadeiro mestre que vem nos ensinar, vem de Cristo e promove a piedade. É dessa norma que os falsos mestres se desviam. Eles rapidamente, por serem falsos, não vão se aproximar do Cristo, pois o Cristo ele é aquele que nos conhece no fundo da nossa alma e com certeza, em qualquer proximidade com ele, ele traria logo a exortação, o quebrantamento, a demonstração de que as nossas motivações e as nossas intenções não são verdadeiramente pastorear as suas ovelhas. A primeira coisa que os falsos mestres se fazem é começar a não parecer mais nada com Cristo. A cada experiência, a cada passo, começam a ser diferentes do Cristo. Se distanciam da semelhança dele. Além de serem arrogantes, além de serem ignorantes, os falsos mestres também causam divisões. Aí podemos aqui trazer à memória aquela fala que Cristo nos mostra de forma muito marcante, que ele diz: quem comigo não ajunta, espalha.
Observe que quando nós queremos tomar o lugar do Cristo, o falso mestre quer ser o Cristo, quer ser a referência, quer ser o padrão, quer ser a imagem a ser idolatrada, começa então a se distanciar do Senhor Jesus e começa a se colocar no lugar dele. O falso mestre que quer ser celebrado pelo povo, o falso mestre que quer ser recebido com palmas, o falso mestre que quer para si a glória que não lhe pertence, mas pertence somente àquele que verdadeiramente nos comprou com seu sangue, Cristo Jesus. Observe, então, que uma das coisas verificadas nessa arrogância, nessa ignorância, é que os falsos mestres causam divisões. Eles dividem. Porque ele já está afastado do Cristo. Para ele afastar as pessoas do Cristo é algo normal. Ele não verifica nenhum problema em jogar pessoas, irmãos contra irmãos. Ele não vê nenhum problema de causar, né, separações, de criar intrigas. Ele não vê nenhum problema para ele. O que importa é que a sua imagem e as suas vontades prevaleçam. Falsos mestres que não vêm do Cristo e que não promovem a piedade, mas procuram e cada vez mais por manter as suas próprias paixões e vontades, divisões. Vale notar que Paulo retrata o interesse deles como uma controvérsia quase que doentia, enquanto o ensino apostólico ele é são ou saudável. O que se referencia é que no pastoreio desses falsos mestres, as contendas tendem a crescer, as separações começam a acontecer, pessoas começam a ficar entristecidas, gerando mágoas em seus corações, abatidas pelas colocações, pelos ensinos equivocados, que não promovem piedade, que não promovem quebrantamento, que não gera amor ao próximo, que não produz verdadeiramente os frutos do Espírito Santo. Diante disso, então, eles criam doenças. Pessoas que estão adoentadas espiritualmente, que não conseguem mais ouvir a verdade do Evangelho, que não conseguem mais respeitar as autoridades estabelecidas, que não conseguem ouvir a própria voz do Deus Santo, simplesmente porque se veem cheios das suas próprias paixões, alimentadas pelos falsos mestres que lhes corrompem com mensagens e doutrinas doentias. O gosto dos falsos mestres por argumentos inúteis e patológicos se estabelecem não pela vida piedosa, mas pelas suas arrogâncias de se sustentarem pelos seus argumentos. Discussões mesquinhas e contendas desse tipo levam ao rompimento completo das relações humanas. E 5 resultados são listados dentro disso. Dentro dessa relação doentia, dentro desse influência desse falso mestre, começam a crescer no coração como resultados desses ensinos falsos. A primeira coisa delas, desses 5 que listei aqui, a primeira é a inveja. Começa a surgir ressentimentos nos dons de outras pessoas. A inveja dentro da igreja, onde as pessoas começam a achar que os outros irmãos têm mais favorecimentos. Verifique que esses falsos mestres que provocam e geram no coração das ovelhas invejas, onde agora os irmãos não se alegram uns com os outros com os seus dons, ainda que talvez para alguns pareça que aqueles tenham mais sobressaia mais, mas o fato é que todos fazem parte do mesmo corpo e têm o mesmo valor. Mas os falsos mestres são capazes de corromper esse sentimento de irmandade, gerando assim a inveja. Encontramos também como fruto desse falso ensino brigas. O espírito de competição, disputa. Pessoas que querem estar certas em todo o tempo. Pessoas que não conseguem pesar um pouquinho que seja a argumentação do outro e considerá-la. Pessoas que não conseguem se quebrantar em oração, retrocedendo nas suas posturas, simplesmente porque desejam caminhar um pouco mais com o irmão e compreender as suas colocações. Falsos mestres geram brigas. O espírito de competição, de disputa, quem vai prevalecer, quem vai mandar, quem vai resolver.
Temos um terceiro resultado que encontramos desses falsos ensinos que começam a surgir de forma muito forte: as difamações. Começam agora as conversas de canto. Começam a surgir as fofocas. Começam a surgir aqui as difamações. Abusos verbais dos outros. As pessoas começam a se familiarizar em expor e falar da vida dos outros. As pessoas começam a, de alguma forma, ficar avaliando e considerando aquilo ou deixando de considerar outros para simplesmente difamar a vida dos próprios irmãos. Falsos mestres alimentam isso como se pudessem, com essa forma de difamação, enfraquecer aqueles que de alguma forma poderiam ser uma objeção ou uma pessoa contrária, mas não creem na soberania do Deus vivo, que tudo sabe, que tudo vê e onde todos prestarão conta do grande dia. Parece que precisam fazer esse tipo de trabalho, de falar da vida dos outros, de tentar difamar. Verifique quanto um falso mestre traz tantos danos à vida de uma igreja. Encontramos também aqui mais um fator: suspeitas malignas. Esquecer que a comunhão se baseia na confiança. As pessoas param de confiar umas nas outras, param de acreditar na palavra umas das outras, por causa da inveja, por causa das contendas, por causa das difamações. Agora todo mundo se torna suspeito, todo mundo começa a ficar com o pé atrás uns com os outros, ninguém mais está disposto a verdadeiramente abrir os braços e se abraçarem com sinceridade e de verdadeiramente praticarem o ósculo nos santos. Mas agora tudo é assim, eu não entendi por que fez isso comigo, falou assim. Que tapinha nas costas estranho, se pegou me deu. Não entendi por que a minha irmã sorriu assim. Verifique que começa a surgir suspeitas, e tudo isso vem do demônio para destruir a comunhão, a alegria, a felicidade de sermos um só povo, um só povo. Dentro dessa realidade, o que fica notório na comunidade são atritos constantes. As pessoas se veem irritadas com tudo. As pessoas se veem irritadas com os encontros. Qualquer tipo de brincadeira é motivo para algum tipo de desentendimento. Qualquer falta de sorriso ou de alguma coisa que tirou do lugar, se a toalha já está um pouquinho torta, os seus paramentos litúrgicos não estão na posição, se de alguma forma o café ficou muito forte ou ficou muito fraco, tudo se torna motivo para irritar. As pessoas começam a se sentir irritadas com tudo. E não conseguem sentir a paz que Cristo dá. E não conseguem sentir o bálsamo de estar em comunhão com a igreja e com o Senhor da igreja. Mas as coisas, as pequenas coisas começam a ser irritantes. Isso é fruto de ensinos equivocados. Isso é fruto de orientações de falsos mestres. São essas as coisas que colhemos se por eles formos guiados. Mas aqui está a orientação de Paulo à igreja. Cuidado com os falsos mestres. Eles existem. Cuidado para não ser enganado. Esses males caracterizam, então, aqueles que têm a mente corrompida. Se verificamos situações assim nas nossas vidas, precisamos agora, em nome de Jesus, parar e falar: Senhor, estou recebendo influências que não vêm de ti, que não vêm do teu verdadeiro discípulo, que não vêm do teu verdadeiro mestre, mas eu estou sendo alimentado por falsos mestres. Então, em nome de Jesus, Senhor, abre os meus olhos agora, pois eu não quero caminhar assim, com invejas, com brigas, com difamações, com suspeitas malignas, irritados constantemente. Eu quero, Senhor, caminhar com o teu povo. Aqueles que têm a mente corrompida é que caminham assim. Quando a mente das pessoas está distorcida, todos os seus relacionamentos também se tornam distorcidos. Estão enganadas. Precisam ser despertadas. Precisam ser abertos os seus olhos. Precisam entender. E sim, existe momentos que nós vamos ter que reconhecer que estava errado. E pedir perdão. Louvado seja Deus por isso. Esses momentos que as pessoas que nos ofenderam vão se aproximar de nós, vão pedir perdão, e nós vamos poder assim: eu te perdoo, meu amado, meu irmão, minha irmã. E isso é bênção de Deus, é assim que a igreja no Senhor vive.
Mas não vivemos na manutenção dessas condutas. Não vivemos na manutenção dos ensinos falsos. Porque o verdadeiro ensino, ele traz saúde espiritual. Encontramos assim um outro sintoma da mente depravada, dos falsos mestres e da perda da verdade. E que eles, no segundo ponto, pensam que a piedade é fonte de lucro. Se fazem por piedosos para ter vantagens ao meio. Se fazem por sinceros nas suas palavras para poder ganhar com isso. Não a glória de Deus, não a demonstração de uma nova vida transformada pelo Evangelho, mas nesse caso aqui referindo-se a dinheiro, mas também a influências e ao poder. Esses não têm interesse na piedade em si. Eles não estão preocupados que as pessoas sejam mais mansas, mais humildes, pareçam mais com Cristo. Eles não estão preocupados que as pessoas estejam mais praticantes da verdade, deixando de falar a mentira. Eles não estão preocupados que as pessoas parem de roubar e comecem a trabalhar e de forma honesta vivam suas vidas. Eles não estão preocupados se as pessoas verdadeiramente se tornam discípulos do Cristo vivo. Eles estão apenas preocupados se ela vai se mostrar proveitosa para alguma coisa. A única preocupação dos falsos mestres é se, de alguma forma, as pessoas vão ser proveitosas para alguma coisa. Se elas vão me dar lucro, se elas vão me favorecer, se elas vão, de alguma forma, abrir portas para que eu chegue onde eu quero, se elas vão, de alguma forma, financiar os meus projetos, se elas vão, de alguma forma, aceitar e caminhar comigo como meus lutadores, lutando as minhas lutas. Observe que os falsos mestres não estão preocupados, então, com a vida santa da igreja, com o verdadeiro ensino, mas sim em tirar vantagens disso. A maneira precisa com que os falsos mestres, por exemplo, que Timóteo tinha que combater, estavam explorando a piedade para obter lucros. Obter lucros. Mas sabemos que Éfeso, por exemplo, se desfrutava de uma cidade muito próspera. Provavelmente, muitos membros tinham bastante recursos. Era uma cidade que crescia muito. E nós encontramos, então, na história da raça humana, tem sido regularmente manchada por tentativas de se comercializar a religião. De tornar a sua vida, ao invés de com um servo verdadeiro, Deus vivo, mas tornar-se a sua ideia do seu chamado por Deus para ser um ministro do Evangelho, ou para liderar um departamento, ou para liderar em qualquer área da igreja, como uma forma de tirar vantagens. Que aqui não se resume somente na questão financeira, mas como eu mencionei, de influências, de poder, de ideia de autoridade. Um grande problema nós encontramos aqui, irmãos, pois o que nos cabe como líderes na casa do Senhor é que cada vez mais Cristo cresça e a gente diminua. E isso passa pelo exercício da piedade. Seremos provados no nosso caráter. Seremos provados se realmente somos servos fiéis. E louvado seja o Senhor, pois na prova damos prova de que realmente Ele é quem governa o nosso coração. O tempo mostra quem nós somos. As experiências da vida retratam quem somos, cada um de nós. Nos dias de sol e nos dias de chuva, nos dias bons e nos dias ruins, o nosso caráter é exposto. E é justamente nesse aspecto que eu e você temos que ter a clareza de que, como irmãos em Cristo, estamos juntos para servir ao Senhor. E nesse processo, passaremos sim pela moenda de Deus. Deus vai provocar e mostrar a nossa arrogância, para que a gente possa se arrepender e mudar. Deus vai nos mostrar no nosso relacionamento em comunhão o quanto devemos aprender a servir mais. E nesse processo, então, Deus nos chama para que a gente se humilhe como servos uns dos outros, servindo com alegria. Observe, então, os frutos de uma vida com Cristo que promove piedade, que não encontraremos nos falsos mestres. Pelo contrário, nos empurrarão nos lamaçal dos pecados. Os falsos mestres não têm um pingo de consciência quanto à questão de colocar mulheres, crianças, velhos no caminho da perdição.
para que de alguma forma ele tenha benefícios com isso. Não está preocupado. Se perder, se matar a alma de alguém, me dar algum lucro, ele faz. Ele não se preocupa. Observe então. Encontramos justamente nos versos 3 e 5, nós notamos que Paulo nos deu 3 testes práticos pelos quais podemos avaliar todo o ensino. Primeiro, todo ensino tem que ser compatível com a fé apostólica, com o Novo Testamento. De sermos chamados a sermos imitadores de Cristo, de vivenciarmos os frutos do Espírito, de termos a coragem de realmente caminhar uma légua a mais com aqueles que nos tiram a paciência, de darmos a capa àqueles que nos pedem a túnica. Verifique então o desafio de sempre estarmos dispostos a pacificar, a buscar a paz e não querer a guerra. A imagem de que sim, estamos num período de peregrinação, onde nós somos provados, tentados, somos como ovelhas para o matadouro, mas tende bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e assim com ele também nós venceremos. Por isso, então, não busque ser malandro e esperto, como se o mundo assim dissesse que você tem que ser. Mas queira parecer com Cristo. Encontramos também justamente a ideia de verificar que o verdadeiro ensino, ele une a igreja do Senhor. Ele faz com que os irmãos tenham a coragem de serem verdadeiros e sinceros uns com os outros. Os tapinhas nas costas não são falsos. Os abraços realmente são calorosos e quentes porque são verdadeiros. Irmãos que estão juntos para chorar e para sorrir. Chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. O verdadeiro ensino, o verdadeiro mestre traz unidade e não divisão. Ele não divide a igreja, ele não quebra a igreja no meio. Ele, pelo contrário, ainda que isso seja para ele o seu fim, mas ele sai. Mas a igreja do Senhor vai permanecer unida. Porque ele sabe que a função dele é estar onde Deus quer. E o terceiro aspecto é que o verdadeiro ensino traz piedade com contentamento. Aqui está uma coisa maravilhosa. A cobiça sai do coração. O verdadeiro ensino vai nos mostrar onde está o nosso tesouro. O verdadeiro ensino vai nos acalmando e não ficar ansiosos com o dia de amanhã, com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, e por isso então precisamos ficar articulando, querendo ser espertos como o mundo é esperto. Simplesmente aprendemos a confiar no Jeová Jireh, no Deus provedor. O verdadeiro ensino então nos traz a piedade, onde podemos enfrentar as circunstâncias não sendo manipulados ou nosso caráter mudado conforme as circunstâncias, mas somos constantes, firmes naquele que nos chamou, naquele que nos comprou com seu sangue. E independente das circunstâncias que enfrentamos, continuamos convictos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas isso tudo se consolida pelo verdadeiro ensino, por aqueles que não querem tirar vantagem da fé alheia, com aqueles que não querem abusar, tirando assim vantagem das pessoas quanto ao que elas creem, mas aqueles que verdadeiramente desafiam o povo de Deus, desafiam a igreja do Senhor a viver o que Cristo chama a viver. Como para nós então é abençoador ter mestres verdadeiros e não falsos mestres. Por isso, irmãos, finalizo a minha fala trazendo justamente um grande desafio que Paulo está dando a Timóteo. Falou sobre várias questões, vários grupos da igreja. E ele fala, agora se atente, porque os falsos mestres quebram as igrejas. Os falsos mestres dividem os irmãos. Os falsos mestres não produzem piedade. Não produzem piedade. Chegamos então a esse momento, onde nós aqui, especialmente os mais experimentados na fé, se podem se verificar mais pacientes, mais longânimos, se podem se verificar mais desafiados a arrependimentos,
nas suas vidas, se veem mais desafiados a ter uma vida de dedicação à leitura das Sagradas Escrituras, à oração, à evangelização, se veem desafiados a perdoar, se veem desafiados a servir e fazer isso não por interesses ou para buscar vantagem, mas simplesmente porque Deus manda a gente servir, então vamos servir, porque o próprio Deus veio ao mundo nos servir. Observe então que diante de todas essas coisas, agora eu e você precisamos parar e verificar os frutos da nossa caminhada. E diante disso, então, observar quais são os mestres que estão germinando esses frutos em nossos corações. É Cristo Jesus por meio dos seus verdadeiros discípulos? Ou é o Senhor deste mundo com as suas influências, com aqueles homens corrompidos que com suas paixões também nos influenciam? Quem são? Aqueles que controlam então o seu coração. Chegamos ao ponto de parar e pensar. Porque Deus está nos dizendo, existem aqueles que são fiéis a Cristo e ensinam o que Cristo quer. Mas existem aqueles que não fazem isso, ainda que usem o nome de Jesus. Sonde o seu coração. Convido a curvar a sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Gracioso Senhor, em nome de Jesus, nos livre dos falsos mestres, Senhor. Ainda que eles apareçam aparentemente bons. Ainda que nos pareçam, Senhor, intelectualmente muito sábios. Ainda que pareçam, Senhor, realmente até piedosos. Mas se não são, em nome de Jesus, tira eles da nossa vida, Senhor. Que eles não entrem na nossa mente. Que eles não ganhem o nosso coração. Mas que o Senhor coloque sempre em nossas vidas mestres verdadeiros, que te amam. Mestres que gerem piedade. Mestres que promovam a unidade. Mestres que estão dispostos a viver, ó Deus, o perdão e o arrependimento. Nos ensinando a caminhar desta forma. Mestres que realmente nos aproxime do teu Filho Jesus Cristo e nos ensine a parecer mais com Ele, o nosso irmão mais velho, com Cristo, o nosso Salvador. Por isso, Senhor, se alguém aqui, ó Deus, que ainda tem muitas mais influências em seus corações, que agora, Deus, o Senhor abre os olhos e eles vejam para onde glória do teu nome, Senhor, para que eles possam se arrepender e seguir somente a Cristo Jesus. É o que nós oramos assim em nome dele, Cristo Jesus. Amém.